alunos começou a procurar se inteirar da situação. E aí o que nós vimos foi, assim, no primeiro momento até que não, mas já a partir do final da década de 60 para início da década de 70, que a gente já estava entrando na universidade, aqui no Piauí a gente começou a sentir o peso, principalmente quem tinha posições mais à esquerda, vamos dizer assim, quem estudava Marx. Primeiro, o Marx foi apolido em todas as escolas, né? Foram queimados os livros, todos os livros de esquerda, todo mundo que não pensasse de acordo com o governo era chamado de comunista e era punido mesmo. Aqui em Teresina, eu não sei por que os historiadores, do meu conhecimento até hoje, não retratam o que aconteceu no Piauí. As pessoas dizem, no Piauí não existiu ditadura, no Piauí não teve perseguição. Como não teve perseguição? Se você for lá ali no Mestre Dezinho, no artesanato Mestre Dezinho, lá tem um porão onde fazia tortura, onde os militares torturavam as pessoas ali dentro. E não foram poucas as pessoas que foram torturadas aqui. Aí essa história não registra. Os historiadores daqui, eu não conheço nenhum historiador que tenha registrado esses episódios que aconteceram aqui. Pessoas públicas, como era o Severo Eulário, que era prefeito de Pitos, foi prefeito de Pitos, isso já na década de 70, o doutor Celso Barros, tiveram todos caçados, mandado caçado, quando fecharam o parlamento. Então, eu não sei por que a ditadura nunca foi contada na história do Piauí, né? Essa história, ela continua no anonimato, pelo menos para o meu conhecimento até hoje, nunca ela foi explorada. Bom, e essa ditadura, na minha concepção, ela hoje não acabou, até hoje ela não acabou. A gente vive uma ditadura disfarçada, né? A gente saiu de uma ditadura militar, que na realidade eu gosto de dizer que não foi só uma ditadura militar que nós sofremos. Nós sofremos uma ditadura empresarial militar. Todos os grandes empresários desse país financiaram a tortura, com raríssimas exceções que eu não conheço, mas deve ter alguma exceção. Mas todos os grandes empresários desse país, aliados ao capital internacional, contribuíram financeiramente para o massacre da população mais pobre desse país, para a tortura, para a mortandade, mataram crianças. Até hoje existem crianças vivas jogadas por aí que foram para adoção, que mataram os pais, que ninguém sabe, né? Então, teve um absurdo de mandarem torturar crianças de reformatório. Crianças que estavam no reformatório, encheram de madrugada lá em São Paulo, um caminhão de crianças para fazer tortura para essas crianças. Foram os piores absurdos, torturavam os pais nas frentes das crianças, e nós temos um vasto material a nível do Brasil a respeito da tortura militar. Então, o que eu vejo hoje é que na minha época de escola, na minha época de faculdade, eu não sei se pela própria conjuntura de falta de meio de comunicação, das pessoas não estarem tão, vamos dizer assim, pelo fato das pessoas não estarem tão contaminadas pela comunicação de massa, para essa comunicação oficial que tem aí, talvez por isso, parece que os alunos, a universidade, os próprios professores pensavam mais. Mesmo na época da ditadura, eu me lembro que eu fui, antes de ser proibido o Grêmio do Liceu, eu fui presidente do Grêmio do Liceu, e a gente conseguia trabalhar às escondidas, na clandestinidade. Nós conseguíamos fazer células de ativistas contra a ditadura dentro das universidades, dentro das escolas. Hoje que a gente até poderia fazer isso, os alunos estão totalmente alienados. É culpa do aluno? É culpa do professor? De quem é a culpa? A culpa é do sistema capitalista que a gente vive, do massacre capitalista que é imposto a toda a sociedade. Primeira coisa, não se faz uma sociedade consciente sem escola. Não, a escola é feita
o cidadão pensar, para as pessoas aprenderem a pensar. Vivemos num momento em que, além de acabarem com a educação, desde a questão salarial até a questão da programação das escolas e das universidades, retiram disciplinas como filosofia. Filosofia é a arte de pensar. Um país sem filosofia, um país que não pensa, não é nada. Não é nada. Então, isso é um rolo compressor, que vem se arrastando. E eu me lembro bem de uma frase muito presente do Darcy Ribeiro, que disse há uns 30, 40 anos atrás. Ele disse o seguinte, que se não se investir em escola, se o Brasil não mais ou menos isso, se o Brasil não investir em escola, terá que investir muito mais em presídio. Nós estamos vendo essa realidade aí. Nós estamos vivendo essa realidade em menos tempo do que ele falou. Então, é uma situação muito preocupante, principalmente por isso. Porque você vê, se você analisa, por exemplo, a ocupação das escolas que teve no ano passado, a ocupação das universidades, a ocupação das escolas pelos estudantes, vamos dizer assim, mais pensantes, mais politizados. A gente viu coisas absurdas, você ficava horrorizado, de estudante contra estudante, condenando a postura daqueles que estavam lutando para a melhoria da própria universidade, pela melhoria da própria escola. Professores condenando. Isso é um verdadeiro absurdo. Onde nós chegamos, que tipo de ensino a universidade, que tipo de ensino a escola está passando, que tipo de educação essa população está recebendo. Sem falar que você vê que o Piauí hoje, Teresina hoje, está aí registrado nas pesquisas, com quase 70% de alunos fora da pré-escola. Para onde vão essas crianças? Para onde está indo o dinheiro? Eu digo sempre, a ditadura ficou na cabeça das pessoas que até hoje não saiu, como sendo uma coisa boa. Por quê? Porque as pessoas não são informadas, as pessoas não procuram se informar, a escola não informa, a escola não trata a questão de frente, a mídia condena, camufla com aquela... Você vê o que foi a questão desse movimento que teve de anistia implantada no Brasil. A grande imprensa nunca deu nenhuma destaque para esse movimento que foi implantado no Brasil para reparar, entre aspas, né, os danos, porque o dano de uma ditadura, o dano de uma tortura, não tem dinheiro no mundo que repara. E uma das coisas que muito me marcou foi o episódio do Rio Centro, quando talvez a maioria dos estudantes hoje não sabe o que foi isso. O episódio do Rio Centro, para quem não sabe, foi que o Exército ia matar mais de 60 mil pessoas que iam estar no Rio Centro, mandou instalar umas bombas. Os militares instalaram umas bombas de madrugada. E lá as bombas instalaram no colo dos militares. E aí foi descoberto. Mas a imprensa abafou esse caso. A imprensa abafou esse caso, né? Hoje ninguém fala do episódio do Rio Centro, né? E a outra coisa, a nível de Piauí, que me marcou muito foi a minha detenção, que eu não vou entrar em detalhes. Para você ter uma ideia, meus filhos, nenhum tem o meu sobrenome. Porque na época, eu sempre fui ativista, então eu era uma pessoa muito visada, porque eu comandava o movimento estudantil, depois fui para a universidade, comecei a comandar o movimento estudantil dentro das universidades, depois eu fui para a universidade como professora, comandei o movimento de professores dentro das universidades, fui professora do Estado, comandei a primeira grande greve de professor, a greve de um dia, por aí você imagina. Então, por causa do meu nome ser muito conhecido e eu ser muito estigmatizada, eu não tinha acesso, a praticamente a rodas sociais, eu não tinha acesso a clubes, eu não tinha, porque eu era uma pessoa muito... As pessoas se afastavam de mim com medo de se comprometer. Eu acho que só tem jeito para esse país
através da educação. E só vamos ter uma educação de qualidade, só vamos sair da ditadura branca que nós estamos vivendo quando nós, enquanto sociedade, acordarmos e juntarmos os milhões, como se junta no carnaval, para ir para a rua reivindicar o que é nosso. A minha experiência com o chamado regime de exceção, anos de chumbo, deu-se no sul do país, em Florianópolis mais precisamente, nos anos 80. Quando militava no movimento estudantil, organizamos um grande encontro em 1984 de estudantes de educação física do país inteiro. O palestrante de conjuntura era Florestan Fernandes. Realmente aquilo nos deu muita esperança, porque foi aquele período em que houve o grande comício das diretas já em Florianópolis. No entanto, o fato de ter organizado o evento nos trouxe consequências muito desagradáveis e marcas que a gente tem ainda hoje. Após o evento, nós recebemos uma proposta de emprego, que na verdade é aquilo que a gente chama cheiro do queijo. Fomos para o Rio de Janeiro, onde lá começamos aí uma sessão de tortura que durou basicamente 15 dias. Nós ficamos num apartamento na Barata Ribeiro, submetidos à pressão, mira de revólver, interrogatórios, perguntas que a gente não sabia responder. Eu lembro muito bem que eles perguntaram se eu conhecia Apolônio. Na época eu não conhecia Apolônio nenhum. Depois é que eu fui saber da existência de alguns militantes de esquerda que tinham esse nome, um na educação física e o outro o famoso Apolônio. O certo é que eles utilizaram produtos químicos, eles utilizaram uma técnica japonesa em que eles colocam o dedo na barriga da gente até a gente não parar mais de falar. E nesses 15 dias, eu tentando fugir do apartamento, eu fui muito espancado, certo? Cheguei a ponto de ser levado para o Rio Grande do Sul dentro de um ônibus, jogado dentro de um vaso sanitário. São lembranças que a gente não gosta de ter e que, na verdade, acredito que não era a mim que eles procuraram. Realmente, o movimento era perigoso para eles, era um movimento contestatório e tudo, mas a gente não tinha ligação com as organizações que eles imaginavam que a gente tivesse. A ditadura tinha muito medo, como o próprio Florestan dizia na época, de que ao passar, como se diz, se livrando dos anéis, a burguesia se livrava dos anéis, mas ficava com os dedos, se descobrisse o tanto de corrupção que havia no período da ditadura militar. E dessa forma, eles atiravam para todos os lados. Viram um grande evento, viram o comício das diretas já em Florianópolis e nós, no meu caso especificamente, que fiquei durante muito tempo, fui preso 2 vezes no Rio de Janeiro pelo mesmo motivo, e felizmente, após muito tempo, fui encontrado, jogado numa clínica psiquiátrica por uma médica a partir de um poema que nós escrevemos. É uma história muito dura, não é muito bom de contar, porque na verdade serve de alerta para aquelas pessoas que não passaram por isso, saber que, apesar de tanta corrupção que existe hoje, certo? E que na época existia muita corrupção também, o fato da gente poder falar sobre isso já é um grande avanço. Então, ditadura nunca mais, certo? Temos que realmente mudar esse governo, nós temos que aprimorar essa democracia. Nós continuamos sendo socialistas desde a época do movimento estudantil, não vamos desistir do nosso sonho, mas na verdade também estaremos à disposição para lutar para que ninguém passe pelo que a gente passou. Na verdade, a gente acha profundamente lamentável que alguns jovens que não passaram por esse período de terror defendam hoje intervenção militar ou a volta da ditadura militar. Não sabem o que estão falando.
Nós hoje, por exemplo, podemos nos expressar, eles podem falar exatamente o que querem, né? Apesar de acharmos uma baboseira o que se diz hoje por aí em relação à volta da intervenção militar, nós vamos defender até a morte o direito dessas pessoas falarem besteira. Então só esse direito já é importante. Imagine você numa situação em que você não possa defender os seus pontos de vista. Então, a ditadura militar é justamente isso, né? O argumento da força, né, contra a força do argumento. Então, neste sentido, nós fazemos um alerta, né, para que as pessoas procurem estudar, procurem conversar com quem viveu esse período brutal da nossa história, para que a gente não tenha ditadura nunca mais.